Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar hoje com mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre a prova da infraestrutura. Então, o que é a infraestrutura? A gente fez a moldagem de trabalho. Esse trabalho foi para o laboratório de prótese. O protético fez a infraestrutura, seja ela em metal ou em cerâmica, tá? Pode ser em de silicato de lítio para dentes anteriores, pode ser em zircônia para dentes posteriores ou dentes que vão receber uma maior carga mastigatória. Então, como as cerâmicas vítreas não têm tanta resistência, a gente faz com a cerâmica policristalina. Então, refazendo lá toda a sequência de trabalho, nós estamos até agora. Fizemos o diagnóstico do nosso paciente, através do exame clínico dos complementares, no mínimo o raio-x, e fizemos um planejamento para nossos pacientes. Esse planejamento fez com que ele vai usar uma prótese fixa. Então, para usar essa prótese, nós fizemos o preparo da coroa, fizemos um retentor intraradicular, tanto pela técnica direta ou indireta, confeccionamos um provisório, fizemos a moldagem de trabalho e foi ao laboratório de prótese. Agora, o protético, esse outro profissional, vai confeccionar a infraestrutura, a estrutura volta ao consultório, nós vamos remover a coroa provisória e tirar todo aquele cimento, aquele resíduo do cimento temporário que está na coroa provisória e vamos verificar o ajuste da infraestrutura. Então, o primeiro ponto que nós vamos verificar, adaptação cervical, lá na linha de término do preparo, se essa infraestrutura chega até a linha de término e se ele chega de uma maneira satisfatória. Esse problema na linha de término é a principal causa de fracassos em próteses fixas. Tá? Então, quando essa infraestrutura não está bem adaptada, ali vai haver acúmulo de biofilme e recidiva de cárie. É aquele lugar onde o fio dental esgarça, ele rasga, é onde o paciente reclama que dá mau cheiro, é onde vai se instalar uma gengivite. Então, posicionamos a infraestrutura no dente preparado, vamos pegar uma sonda, aquela bem fininha, tá? Não aquela sonda romba que a gente usa para ver cárie, mas é bom ter uma sonda específica para ver os trabalhos de prótese e vamos verificar se existe degrau entre o dente preparado, entre o pilar e a infraestrutura. Então, na foto letra A, a gente vê uma infraestrutura metálica. Veja que ele só tem um pedaço da infraestrutura, então nós já vamos chegar na parte da sondagem. E na foto B, nós temos uma infraestrutura em zircônia. As próteses em zircônia ou em cerâmica, de uma maneira geral, elas têm que vir numa peça só, elas não recebem emenda. As próteses que vêm com a infraestrutura metálica, eles podem vir em partes que a gente consegue fazer a soldagem das peças. Então, quando a gente passa a sonda ali entre a infraestrutura, aquele risquinho branco, cinza é a infraestrutura, o branco é o dente preparado. Então, observem o chanfrado ali, a linha de término. Então, quando a gente passa a sonda e essa sonda ela enrosca na infraestrutura, tem o que a gente chama de degrau positivo. Em caso de degrau positivo, a gente vai pegar um disquinho de carburundo ou uma pedra de desgaste e vamos remover aquele excesso da infraestrutura até que ela se adapte na linha de término do dente preparado. Quando o degrau é negativo, é que a infraestrutura ficou mais curta do que deveria. Tá? Se ela estiver mais curta, mas estiver bem adaptada, a gente faz durante a moldagem e transferência, a gente vai por um fio retrator no sulco gengival, vai copiar aquela região que ficou faltando material e vai pedir para o protético, na hora de fazer a aplicação da cerâmica de revestimento, cobrir até aquele espaço. Se for pouquinha coisa, dá para pegar uma broquinha e desgastar um pedacinho do dente pilar, tá? Onde está a nossa linha de término. E no terceiro quadrinho a gente vê um desajuste, ou seja, quando você passa a sonda e você vê que ficou um intervalo entre a infraestrutura e o dente preparado. Quando ele tem desajuste, quando ele tem esse intervalo, aí não tem o que fazer, tá? Tem que descartar aquela infraestrutura, refazer todo o procedimento de moldagem e volta para o laboratório para o protético confeccionar uma nova peça. Não dá para preencher com cimento, tá? Porque os cimentos convencionais eles são solúveis em meio bucal e os cimentos resinosos, quando é um espaço muito grande, ele acaba criando gaps, fica espaço para infiltração. Quando a peça vem em metal, por exemplo, vai fazer uma peça extensa, com 4, 5 dentes, ou às vezes uma peça inteira, de uma arcada inteira,
dificilmente essa peça vai vir e vai encaixar a peça inteira. Então ela já vem em pedaços. O próprio protético vai cortar essa infraestrutura e vai te mandar em pedaços. Você testa uma parte, testa a outra, une essas duas partes com resina acrílica, volta para o laboratório para o protético fazer o processo de soldagem. Então, o que é uma soldagem? É um processo de união de duas extremidades através de uma outra liga metálica. Tá? Então, veja bem, nós não vamos fazer com que a infraestrutura derreta, digamos assim, ou entre no ponto de fusão e grude uma da outra. Não, a gente vai usar um outro material, um terceiro material, uma liga que é apropriada para fazer solda, que tem um ponto de fusão mais baixo, vai para o maçarico, chega no ponto de fusão e essa solda liga as duas partes da prótese. Como essa área usa um outro metal, normalmente essa área de solda é o lugar mais frágil da infraestrutura. Por isso que a gente nunca vai fazer essa solda na metade da ponte, né? Lembre que a ponte é uma viga, né, com apoio nas pontas. Então a área central da viga é a mais fraca. Então você nunca vai fazer a solda no centro da infraestrutura. Você sempre vai procurar numa das extremidades, de preferência a parte mais anterior possível. Quando nós temos pôntico, aí já fica mais tranquilo, porque como o pôntico a gente tem uma superfície de contato maior, nós podemos cortar o pôntico numa área maior e fazer a solda na região do pôntico. Então observe na figura A, uma prótese fixa de 3 elementos com um pôntico. Ela já veio cortada bem na região do pôntico. E vejo que o corte dela não é reto, ela é inclinado. Para que isso? Para aumentar a superfície da área soldada. Na figura B, nós vemos uma ponte fixa onde aparecem 5 elementos. Nós temos aí 3 pilares e 2 pônticos. Ela tem continuidade, né, porque o pôntico não pode ficar suspenso, que é o que nós chamamos de cantilever. E vejam que também na área do pôntico ela veio cortada. Tá? Então o próprio protético mandou essa infraestrutura já em partes para que a gente faça essa união em boca. Observe o modelo de trabalho, todo troquelizado, os dentes pilares, onde foi feito aquele recorte no gesso para expor a área de término. Então isso é padrão no trabalho do laboratório de prótese. Então essa solda ela não pode pegar uma área muito extensa, assim muito longe uma da outra, e nem muito junto para que essa solda possa escorrer, essa liga metálica possa escorrer entre as partes a serem unidas. Então quem vai fazer para nós essa medida vai ser um filme radiográfico, tá? Porque nós estamos em torno de 0,2 a 0,3 milímetros. Então, a hora que você conseguir passar o filme radiográfico entre esses dois pedaços da infraestrutura, ele já está apropriado, já está adequado para fazer a solda. Observe na figura uma ponte fixa com 4 elementos, 2 dentes pilares e 2 pônticos. Foi feito bem na área central da viga a solda. Isso não é recomendado, o ideal seria que ele fosse entre o incisivo lateral e o central. Entre o central e o central, né, na parte mais anterior da prótese, porque a viga, o ponto mais sensível dela é a metade da viga. Mas enfim, essa imagem é ilustrativa para você perceber o espaço que foi aberto na peça. Outra coisa que pode acontecer é o protético mandar essa peça inteira e nós termos que cortar no consultório, porque você assenta de um lado, ela faz jogo, ela faz báscula no outro. Fez báscula, não tem como instalar a prótese, tá? Então você tem que cortar, ajustar os 2 pontos, unir e manda de volta para o laboratório. Como que a gente vai preparar essa peça para voltar para o laboratório? Primeiro, a gente vai deixar as superfícies que elas vão ser soldadas planas e paralelas. Então a gente deve pegar a maior área possível dessa área soldada, a área de superfície. Então a gente pode fazer um corte diagonal no pôntico, ou se nós fazemos no ponto de contato, a gente faz na região mais anterior possível, com aquela espessura de 0,2, 0,3 milímetros, para que a solda obtenha maior sucesso. Tá? Sempre no ponto mais mesial possível. Então está aqui mostrando como que o laboratório de prótese manda as peças em pedaços separados para nós. Então o protético está fazendo o enceramento da peça antes de fazer a fundição. Aí ele pega uma lâmina de barbear, uma
uma gilete, esquenta bem na lamparina e corta essa cera antes de fazer a fundição da peça. Aí faz a fundição, depois o próprio protético já faz o acabamento para facilitar o nosso trabalho. E observe lá na figura bem inferior o filme radiográfico que serve como a nossa medida de espaço. Então ele não pode ser um espaço muito longo, porque como esse metal da solda normalmente ele é mais frágil do que o metal da estrutura, ele pode romper, e ele não pode ser muito junto para que impeça o escoamento dessa liga metálica da solda. Tá? Então posicionou a peça, recortadinho. Agora nós vamos adaptar as duas estruturas, pegar a sonda, ver se cada uma chegou em posição. Às vezes a gente coloca um pouco de vaselina dentro da infraestrutura para que ela não se movimente quando a gente vai fazer o procedimento da união das peças. Tá? A gente vai pegar um disquinho de lixo, vai polir a parte da infraestrutura que vai ficar em contato. Tá? Então tá ali a nossa reguinha, que é o filme de raio-x. Observem que tanto o pilar mesial quanto o pilar distal, né, o do pré e do molar, estão bem adaptados nos dentes preparados. Isso é importante. Você faz a adaptação de uma peça, aí faz a adaptação da outra peça, para daí você fazer essa abertura, esse espaçamento entre eles, para que as superfícies fiquem o mais plano e paralelos possíveis entre si. Então lá, a gente passa um disquinho de carburundo ou uma pedra de desgaste, deixa essa área bem lisa, bem plana. Aí nós vamos colocar um pontinho de cera 7, esquentamos aqueles instrumentos de cera que vocês usaram para fazer escultura em cera, ou gotejador elétrico. Pega um pouquinho da cera 7, coloca só nesse pontinho onde vai ser a área de ser soldado. Por que nós precisamos dessa cera? Para evitar que a resina acrílica grude nessa região. Se a resina acrílica grudar nessa região, ele pode formar óxidos que dificulta a soldagem ou prejudica a solda. Então coloquei a cera, reposiciono as partes da infraestrutura para ver se essa cera não vai atrapalhar o correto assentamento dele. Coloquei a cera e eu vou manipular a resina acrílica, a pattern resina, aquela vermelhinha, aquela técnica do pincel. Então, pincelzinho no monômero, coloco no polímero e cubro aquela região da cera. Tá? Então, coloco ali o pontinho, espero polimerizar. Observo se a infraestrutura está bem colocada, se ela não dá jogo, não dá báscula. Aí eu vou unir essas duas partes, fazer um reforço colocando um fio de orto, um pedaço de clipes ou uma broca velha. Vou estender, fazer com que esse pedaço de metal passe pelo local da solda, e eu vou cobrir isso aí com resina acrílica. Então a infraestrutura deve estar bem seca e não pode estar isolada, tá? Para que esse acrílico grude ali. Continuo usando a técnica do pincel. A hora que eu terminei, que eu estabilizei a infraestrutura, eu removo ela da posição e recoloco, ou seja, eu provo para ver se ela entra e sai sem dar báscula e sem que a estrutura se mexa. Ela tem que estar extremamente estável. Aí ela volta para o laboratório para o protético fazer a solda. Então, ali mostrando como a gente faz a união dos pontos com o pattern resin, e na figura B e C você vê um fio ortodôntico sendo coberto com a pattern resin. Para quê? Para estabilizar a peça. Chegou nesse ponto, você remove a peça e reinsere em posição. Tá? Ela tem que encaixar adequadamente. Entrou, reinseriu, saiu de boas, aí ela vai para o laboratório de prótese. Você manda só a pecinha, tá? Não precisa moldar, não precisa nada. Estabilizou a peça, só a peça vai para o laboratório de prótese. Chegou lá, o protético vai incluir essa peça no revestimento. Tá? Então ela vai incluir, tem um revestimento próprio para fundição, à base de sílica, que aguenta altas temperaturas. Aí ele vai aquecer esse material, tá? Ou no forno com água quente, vai remover aquela cera que está dentro do acrílico,
vai remover o acrílico, tá? Então, a hora que ele remove o acrílico, que ele evapora, a peça vai estar estabilizada em posição no revestimento e agora ele vai fazer o procedimento da soldagem. Então, ele vai pegar a solda, existem as soldas já vem pronta, a compra ocidental, pega o maçarico e faz com que essa solda escoe naqueles intervalos da infraestrutura. Tá? Então, voltei um slide aqui. Vocês vejam aqui, a hora que o acrílico evapora, que fica um espaço entre os pedaços da infraestrutura, e agora aqui na figura B, a prótese já com a solda realizada. Então, você veja, fica tudo feião, tudo queimado e tal. É assim mesmo. Aí o protético vai remover essa infraestrutura do revestimento e vai dar o acabamento e o polimento e vai nos mandar a estrutura já soldada. Nessa próxima sessão no consultório, nós vamos novamente remover as provisórias, remover o excesso de cimento que ficou no dente pilar, e essa peça tem que entrar numa posição só, sem que tenha jogo ou báscula. Com a sonda, vamos verificar a linha de término, se toda a linha de término está bem adaptada nos dentes pilares. Assentou a prótese, aí sim nós vamos fazer a moldagem de transferência. Tá? Então a gente vai ver se essa prótese, se essa infraestrutura assentou completamente. Nós temos que ter aquele paralelismo entre os dentes preparados. Se eu não tiver paralelismo, a peça não entra num plano só. Tá? Verifico a adaptação cervical, se não tem pressão no ligamento periodontal. Faço o ajuste oclusal. Nessa fase, o que ajuste é esse? É ver se vai ter espaço para aplicação da cerâmica. Então, preciso ter aí em torno de 1,5 mm para que a cerâmica se assente sobre a infraestrutura metálica. Pessoal, relembrando mais uma vez, isso é para infraestrutura de metal. Tá? Infraestrutura de cerâmica em zircônio, de silicato, não aceita emenda. A peça tem que vir encaixar de primeira. Então, removi as provisórias, assentei a estrutura com a solda já feita. Vou novamente fazer aquela verificação cervical, aquela mesma que eu fiz no início lá da sessão, antes de fazer a união das partes para soldagem. Tá? Aí, se eu não tiver paralelismo entre os dentes pilares, a peça não entra. Olhem a figura lá embaixo. Figura A com o paralelismo correto. Figura B não tem paralelismo entre os preparos. Então a peça ela não entra, ela vai bater na parte onde não tem esse paralelismo e não deixa a peça assentar. Você pode às vezes até fazer ela encaixar na marra, só que isso aí vai ficar dolorido para o paciente e a tua infraestrutura vai trabalhar como um aparelho ortodôntico, fazendo movimentação dos dentes. E às vezes o próprio protético já nos manda lá no modelinho, desenhadinho, pintadinho, ele diz que não tem que melhorar o paralelismo. Ele mesmo já pinta, já marca lá onde você pode fazer os desgastes antes de fazer a prova da peça. Quando você vai fazer uma prótese onde a parte oclusal dos dentes vai ser em metal, aí você faz o ajuste oclusal nessa etapa. O que é esse ajuste oclusal? Você vai ver os pontos de contato em máxima intercrustação, o RC, nesse caso aqui, que é marcado inteiro em RC, e vai ver a questão das guias. Tá? Então, vocês observam que isso é uma prótese metalocerâmica, onde só tem cerâmica na face vestibular. Então, você já acerta as guias todas nessa etapa da prótese. Quando vai ser revestida toda com cerâmica, aí você vai fazer o ajuste oclusal quando vier a cerâmica já aplicada. Preciso verificar se tem ou não espaço para aplicar cerâmica, né? Se tem espaço, é suficiente, tranquilo. Se não tem espaço suficiente, a gente vai criar esse espaço. E aí você vai comparar entre o modelo de trabalho e os dentes preparados. Se tem diferença entre o modelo e o que você fez na boca. Tá? Se tem diferença, você vai fazer um novo registro de mordida e vai remontar no articulador antes de devolver para o laboratório de prótese. Tá? Então, quando você faz essa soldagem, você não usa mais o seu modelo de trabalho, tá? Porque ele vai dar diferença de posição. Então, você vai posicionar
a infraestrutura em boca e vai fazer uma nova moldagem, que é o que nós chamamos de moldagem de transferência. No modelo de trabalho, como o protético desgastou e troquelou, para expor a linha de término, e troquelou onde tem os dentes pilares, ele perde referência de papila gengival e perde referência de ponto de contato. Mais um motivo para você fazer a moldagem de transferência, fazer um modelo de transferência. Posicionei a prótese já soldada, vou fazer o registro intermaxilar para fazer a nova montagem no articulador. Posso fazer isso com resina acrílica autopolimerizável, posso fazer com cera, posso fazer com o silicone de adição ou de condensação. Qual posição que eu vou usar? Quando eu vou manter a DVO do paciente, é um trabalho pequeno, eu vou usar em máxima decuspidação. Quando eu vou fazer uma reabilitação completa, ou não tem estabilidade oclusal, eu vou usar a relação cêntrica. Tá? Então, faço o registro, tiro ele da posição, recoloco e volto para ver se esse registro está preciso, se ele está correto. E ver se ele dá estabilidade na arcada, se ele não vai dar jogo nos modelinhos, senão você não vai conseguir montar no articulador. Então, quando vai fazer o registro de próteses extensas, uma das coisas que a gente pode fazer é obter registro com as provisórias em boca. Então, a gente mantém as provisórias de um lado, faz o registro de um lado, remove as provisórias do outro lado e faz o registro do outro lado. Então, você consegue fazer esse registro com as provisórias, mantendo a estabilidade. Por que as provisórias? Porque foi com as provisórias que você conseguiu levar o paciente em relação cêntrica, com ele que você recuperou a DVO do paciente. Então, você usa essas mesmas provisórias que você fez. Então, aqui, transferiu do enceramento, que é na figura A, para as provisórias. Aí você vai remover as provisórias de um lado da arcada. Vejo que com essas provisórias você já restabeleceu o DVO e já achou a relação cêntrica do paciente. Então, você remove de um lado, faz o registro, aí depois você estabilizou de um lado, aí sim você remove as provisórias do outro lado para fazer o registro do outro lado. Fez o registro, transfere para o articulador. Aqui fazendo já o registro com as infraestruturas prontas, né? Então, observe lá, você tira as provisórias de um lado, coloca a infraestrutura do outro lado, faz o registro. Aí registrou o lado, no caso aqui do paciente, o lado direito do paciente, aí você vai tirar as provisórias do lado esquerdo para fazer o registro, levando em consideração que você já fez o registro no lado direito. Então, todas as vezes que você pega um trabalho grande de reabilitação, ele tem muito mais detalhes para seguir. Tá? E nós temos que ter aí tempo para trabalhar com o paciente. Então, marca sessões mais longas para fazer esse tipo de trabalho. Então, está ali fazendo o registro entre o maxilar, registrou, faz a moldagem de transferência. Observe lá na figura A, lá embaixo, ele tem a moldagem com aquele material roxo, que é o impregno, que é um poliéter, que é a infraestrutura, toda a parte metálica ficou dentro da moldagem. Isto que é uma moldagem de transferência. Tá? Então, você posiciona a infraestrutura, faz a moldagem, você pode fazer em próteses pequenas com alginato, em próteses maiores com silicone, você remove a moldeira e as peças saem dentro da moldagem. Agora você vai vazar o gesso, primeiro vaza dentro dos copos com acrílico, depois gesso e remonta no articulador semiajustável. Por isso essa questão dos registros. E lembrem lá no primeiro dos slides que a gente viu outro dia, o professor Hélio Mesomo diz que o segredo de tudo está na precisão dos movimentos que você faz. Então, toda vez que você faz um registro bem caprichado, preciso, que não dá movimentação, não dá báscula, a tua probabilidade de erro diminui bastante. Então, objetivos da moldagem de transferência. Manter a mesma relação oclusal com os dentes antagonistas e proximais com os dentes vizinhos. Lembre que no modelo de trabalho, aquele que a gente fez para o protético confeccionar a infraestrutura, ele troquelou, então toda vez que você troquela, você corta os dentes, isso dá uma diferença
de espaço entre o ponto de contato do vizinho e você expõe a margem cervical, ou a linha de término do trabalho, desgastando o gesso. Então você perde a referência de papila e da parte gengival. Se tiver pôntico, da parte onde o pôntico se acomoda sobre a gengiva. Então você faz essa moldagem para recuperar essas relações. Tá? Então o protético vai ter uma noção bem boa de onde está o reborde gengival, onde vai a papila, para quê? Para que não ocorra um sobrecontorno da peça e fique depois pressionando a gengiva, ocorrendo aquelas regiões isquêmicas. Então, quando é elemento isolado ou próteses pequenas, moldeira de estoque alginato. Posicionou a infraestrutura, manipula o alginato, carrega na moldeira, moldou, tirou, a hora que você tira a moldeira, essa infraestrutura vai vir dentro do alginato, aí a gente vai verter o gesso. Quando são próteses extensas, normalmente nós temos que fazer uma moldeira individual para conseguir remover esses copings todos. Se a moldeira de estoque se adaptar, melhor. Aí moldeira de estoque a gente pode usar tranquilamente silicone de adição e condensação. Quando a gente usa a moldeira individual, a gente pode usar daí o poliéter, aquele emprego, mas pode usar o silicone também. Porém, temos que usar adesivo de moldeira para que o material de moldagem grude na moldeira individual. Vantagem de fazer com o alginato essa remoção, essa moldagem de transferência. O custo, né? Você vai trabalhar com material custo baixo, o material fácil de trabalhar. Normalmente você está acostumado com aquela marca de alginato, então manipula o alginato. Com os dedos você pega o alginato e coloca na região de contorno gengival e se tiver pôntico nessas regiões de pôntico, para quê? Para que não dê bolhas ali. Aí você molda alginato de presa rápida 1 minuto, ou de presa normal em torno de 2 minutos, remove, essa infraestrutura sai no interior do molde. Aí eu vou isolar a parte metálica, tá? Ou se for em zircônia, né? Fazer o isolamento com vaselina. Vou colocar a resina acrílica dentro do coping e pôr um retentor ali, que pode ser um fio ortodôntico, um clips dobrado, um parafusinho, uma broca velha. E depois eu vou vazar o gesso. Então, dentro da infraestrutura vai ficar em acrílico. Por que isso? Para que ela não quebre durante a remoção da moldeira, durante a remoção da infraestrutura. Se você moldar e o alginato rasgar e não remover a infraestrutura, aí nós vamos mudar o material. A gente vai fazer essa moldagem de transferência com silicone. Lembre-se lá dos materiais dentários que o alginato ele tem uma fraca resistência ao rasgamento, né? Então ele é o material mais frágil do que os silicones. Então, por que a infraestrutura não saiu com o alginato? Ou porque ele está com uma retenção friccional muito grande, ou porque não tem paralelismo entre os pilares. A prótese entrou na marra, o alginato não conseguiu remover. Mas a gente vai melhorar isso aí, diminuindo a retenção friccional, fazendo alívio nesses copings, nessa infraestrutura, ou vamos aplicar vaselina para que o dente corra com mais facilidade, ou vamos fazer uma retenção adicional na estrutura metálica. Você faz uma espécie de chapéuzinho nele, ou com fio metálico e cola com acrílico, para que isso ajude na retenção. Ou troca o material, faz essa remoção usando silicone de condensação ou adição. Então tá lá a prótese em posição, figura A, o registro de mordida da infraestrutura feita. Na figura B, ali na superior do lado direito, você vê uma moldagem com alginato, então moldeira de estoque, alginato. Vocês vejam que a infraestrutura saiu dentro da moldagem. Então é uma ponte fixa ali com 2, 4, 6, 7 elementos e 3 dentes pilares. Ou seja, nós temos 3 retentores. O resto, onde é pôntico, está tudo dentro do alginato. Removi, faço a desinfecção do molde, lavo em água corrente, faz aspergir com álcool 70 ou glutaraldeído, ou deixa em molho no hipoclorito por alguns minutos, 1 minuto, 30 segundos, remove, seca
a molde, isola essa parte interna da infraestrutura metálica com vaselina, manipula a resina acrílica, pattern resin, que é mais resistente, preenche o pattern resin dentro da infraestrutura e põe ali um retentor, que pode ser aquele fio ortodôntico dobrado, você vê ali, parece um cabinho de guarda-chuva, pode ser um clips, pode ser uma broca velha, você tem que fazer umas ranhuras de retenção. Aguarda essa resina acrílica tomar presa. Tomou presa, agora você vai verter gesso em cima, vazar como se fosse um modelo normal. Tá? Esse tipo de vazamento a gente faz com qualquer material, tá? Não é só alginato. Todos a gente segue essa sequência de pôr a resina acrílica dentro da infraestrutura e colocar um retentor metálico. Quando a gente vai usar o silicone, tanto de condensação quanto de adição para fazer essa moldagem de transferência, a gente vai usar a técnica do passo único ou da dupla mistura. Então sempre é bom você ter alguém junto com você, secretário, um colega, para te ajudar a manipular o material. Se você tiver o dispensador, aquele do cartucho, facilita o trabalho, senão você vai ter que fazer manipular o leve na placa de vidro, carregar a seringa de elastômero. Com a seringa você vai levar o material leve na região de pôntico, entre o pôntico e a gengiva, e na região de linha de término. Removeu a seringa ali de etalar o fluido, você pega o material pesado, denso, que já deve estar manipulado com a moldeira e leva em posição. Aguarda o silicone tomar presa, remove a moldeira, vai sair a infraestrutura dentro da moldeira e vai seguir daí aqueles mesmos passos do alginato. Então está aqui uma moldagem de transferência realizado com um silicone de condensação, esse é o daquele da Hiller, para um elemento só. Tá vendo? Então foi feito, removeu, a infraestrutura saiu nessa moldagem. Observe que como é a técnica do passo único, como ele espalha irregularmente o material fluido, né? Diferente do que onde a gente faz a técnica do reembasamento. Mas o importante é que ele cumpriu o papel dele. Fez lá, são duas moldagens diferentes, tá? Uma da Marina e uma da Rafaela. Aí isola o coping com vaselina, joga a resina acrílica lá dentro, põe o retentor, tá? Então observe que os dois têm um retentorzinho metálico, e agora verte o gesso normalmente, faz como se fosse um modelo normal. Aqui figura do livro do Pegoraro, né? Feito uma moldagem de transferência. Esse aqui é silicone de adição, esse é o Express XT da 3M. Então, levado no passo único, então leva-se primeiro o leve, depois o denso. Veja a irregularidade do material leve, ele não tem uma homogeneidade na distribuição dele. Removeu, a infraestrutura saiu dentro da moldagem, está lá isolando com o pincelzinho com vaselina na parte interior da infraestrutura metálica, vaza o acrílico, coloca o retentor de metal. Então é sempre os mesmos passos, tanto para alginato quanto para silicone. E o acrílico só vai dentro do coping, tá? Não precisa fazer com que ele saia desse coping metálico. Por que eu isolar com vaselina? Para que o metal solte do acrílico depois que você vazar o gesso. Tá? Porque o protético precisa remover essa infraestrutura para fazer a aplicação da cerâmica. Moldar transferência para uma infraestrutura em zircônia, os mesmos passos. Então, posicionou a infraestrutura em zircônia. Lembre-se que a infraestrutura em zircônia não tem como soldar, então ela adaptou esses 4 elementos ali, 2 pônticos e 2 retentores. Fez a moldagem de transferência com o silicone de condensação passo único, então leva o leve nessa região entre o pôntico e a gengiva, você preenche ali com a seringa de elastômero, aí já o colega manipula o material denso para você levar em posição de uma vez só, remove, então lá na figura superior vocês veem a peça dentro do silicone, ali no meio aqueles 2 ferrinhos que tem ali são fios ortodônticos, a gente faz essa dobrinha na ponta para que ele sirva de retenção, para que ele não saia do material. Tá? Então você nunca vai deixar a ponta reta, você sempre vai fazer um ganchinho ou uma bolinha para servir de retentor. Manipula o acrílico, coloca dentro dos copings, devidamente isolados. Então observem na figura inferior do lado esquerdo que ainda está brilhante, ou seja, o acrílico ainda não entrou na fase plástica.
Então aí você já posiciona aqueles dois retentores ali de metal, um em cada dente, e aguarda a presa do acrílico. Outro detalhe é quando a gente coloca esse retentor de metal, você sempre coloca ele no sentido longo eixo do dente. Por quê? Porque se houver algum problema no modelo que o protege precisa troquelar novamente esse modelo, esse fio de metal não vai interferir na serra do troquel. Então, vocês observem em todos, vou voltar aqui um slide, em todos eles que esse retentor metálico ele segue o longo eixo do dente. Agora, passa ao gesso de maneira normal. Quando é uma prótese muito grande, a gente vai moldar o paciente, fazer uma moldagem, pode ser com alginato, vasa o gesso, confecciona uma moldeira individual em acrílico, e aí nós vamos fazer essa captura da infraestrutura com essa moldeira individual. Então a gente vai usar o adesivo de moldeira. Então tá aqui, ó, né, uma prótese de arcada inteira. Foi feita uma moldeira individual de acrílico, como é feita a de prótese total. Passado o adesivo de moldeira, manipulou-se o poliéster, removeu, tirou a infraestrutura. Agora observe lá na figura inferior que ele manipulou o acrílico e olha o que ele colocou de retentor metálico. Ele colocou o parafuso. Tá? Dá para fazer assim? Também dá. Eu particularmente não gosto, por quê? Porque você com o parafuso você perde o controle de onde está o longo eixo do dente. Mas é tranquilo, dá para fazer. Daí aquela parte espiral do parafuso serve de retenção dentro da infraestrutura e a cabeça do parafuso serve de retenção para a parte onde vai ser feito o gesso. Então, pessoal, resumindo aqui a aulinha de hoje. Chegou a infraestrutura, faz a prova, a estrutura ficou de acordo, ficou boa, vai dar para continuar o trabalho, mandar aplicar a cerâmica, nós vamos fazer a moldagem de transferência, tá? Então essa moldagem de transferência, ela é sempre importante para que... Deixa eu tirar aqui para vocês ficarem vendo eu só. É sempre fundamental para você compensar aquela diferençazinha que vai dar entre o troquel que foi confeccionado e a parte do desgaste da linha de término. Então, independente do tipo de infraestrutura, seja ela metálica, seja ela cerâmica, temos que realizar a moldagem de transferência. Na sequência, nós vamos ver como a gente vai fazer a seleção da cor. Então, nessa fase que a gente faz a moldagem de transferência, a gente escolhe a cor da cerâmica para o protético fazer a aplicação. Tá? Então, esse é o motivo da próxima aula. Valeu, pessoal. Até mais.